Amanhã vai acontecer algo que vai definir o futuro do Bitcoin no segundo semestre de 2023. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica, comentar sobre a perspectiva para os próximos dias, comentar sobre algumas informações relevantes que apareceram hoje no mercado e também vou comentar sobre as minhas operações de trade, comentar sobre os eventos macroeconômicos que podem impactar os mercados. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você quer que eu analise alguma moeda, comente aí embaixo, eu vou te responder nos próprios comentários. Se você tiver alguma dúvida, enfim, alguma coisa que você queira falar comigo, alguma sugestão, qualquer coisa que eu possa te ajudar, comente aí embaixo, eu estou respondendo todos os comentários, analiso as moedas que vocês pedirem, beleza? E no máximo aí um dia. E então vamos lá, pessoal, vamos aí falar da situação do Bitcoin. O que aconteceu com o Bitcoin hoje? O Bitcoin caiu 1,5%, quase nada, mas como eu já disse, pessoal, graficamente isso daqui está parecendo uma baixa sensível, tá? Que é quando o mercado começa a ter venda, os grandes investidores começam a sair, só que de fininho, tá? Eles vão distribuindo, eles não saem de uma vez. A gente já consegue aqui ver topos e fundos cada vez mais baixos, né? A gente está vendo aqui algo que muitas pessoas estão dizendo ser uma cunha, que seria um padrão altista. Eu não vejo isso daqui, tá? Muitas pessoas estão ligando aí os topos e os fundos e dizendo que tem uma cunha aqui, né? Pode ser? Pode. Só que tem um problema aqui, pessoal. Primeiro, tá? O volume dentro dessa cunha. Do nada o volume explodiu aqui, lá no dia 26 de abril. Então essa cunha está com um volume estranho que não é normal de uma cunha, tá? Segunda coisa aí que não descaracteriza, mas pelo menos na minha visão, reforça que isso aqui pode não ser uma cunha descendente, como muitos estão falando, que projetaria o Bitcoin lá na região dos 34, 35 mil dólares. É esse fato de essa região dos 30 mil dólares ser uma região que já foi suporte muito forte em momentos decisivos na história do Bitcoin. Se ela foi suporte, ela tende a ser resistência, tá? Então, apostar que isso aqui é uma cunha, é apostar que o Bitcoin vai romper uma resistência que, quando ela foi suporte, não foi fácil de romper o nível dos 30 mil dólares. E pior, tá? A gente está falando do Bitcoin romper isso daqui, não num contexto onde ele já caiu muito, como aconteceu aí no final do ano passado, né? Em 2022 o Bitcoin só caiu praticamente, a maior parte do ano só caindo, tá? Ele lateralizava e caía. Uma coisa, galera, é quando o Bitcoin estava aqui, ó. Uma coisa depois que aconteceu o evento da FTX, tá? O Bitcoin estava lá perto dos 15 mil dólares, ali tudo bem. Uma coisa é quando o mercado já está um ano caindo, você apostar em alta. A outra coisa é você apostar em alta depois que o ativo já subiu mais, quase 100% com o maior nível de taxa de juros dos últimos 15 anos, um nível de taxa de juros que a gente nunca viu o Bitcoin passar por ele, diga-se de passagem, está um nível que pode causar muito problema nos mercados em geral, e o mercado de criptomoedas não está imune, até porque é um mercado cheio de bolhas, né? O mercado de criptomoedas ele tem um comportamento em muitos momentos que aparenta ser de bolha, vários projetos aí que não fazem sentido se valorizaram aí em alguns momentos, e isso é caracterizado aí por bolha, pessoal. Então, a gente ainda pode ver muita correção no mercado de criptomoedas. Não achem que a gente já viu tudo o que tinha que ver em termos de queda. Talvez o pior já passou, porque ano passado foi o ano mais difícil que o Fed teve que fazer o trabalho mais duro, mas nada impede que o Bitcoin venha a cair mais. Tá? E quando a gente olha o gráfico de longo prazo, a gente vê aquele mesmo padrão gráfico. Um topo duplo gigantesco que levou ali entre 2021, início de 2021 e metade de 2022 para se formar. Se levou um ano e meio, não vai bater o alvo do dia para a noite. Tá? Pode levar mais de um ano aí para bater o alvo desde que ele foi rompido, mas ao que tudo indica, ele não foi descaracterizado porque o mercado não rompeu para cima a resistência dos 30 mil dólares. Tá? Então, a gente continua com esse cenário aí do ombro, cabeça a ombro, projetando o Bitcoin lá na região dos 12 mil dólares aproximadamente. Que dia que vai? Não sei. Vai. Lembrando, tá, pessoal? Análise gráfica não é previsão, é probabilidade. Mas para os próximos meses, semanas, tudo indica que a possibilidade existe, tá? Não é uma possibilidade remota, não, tá? Enfim, olhando aqui no curto prazo, pessoal, vamos ver o que está acontecendo no gráfico do Bitcoin no curto prazo, tá? Começando aqui pelo diário, tem aquela situação que eu comentei, tá, pessoal? Baixa sensível, a gente já tá vendo aqui topos e fundos cada vez mais baixos no gráfico, tá? A gente já viu aqui 3 topos em sequência, um mais baixo do que o outro, tá? Ou seja,
algo aí complicado, né? Dois fundos até então mais baixos aí um do que o outro, tá? E quando a gente vai aqui para o gráfico de 1 hora, a gente vê aqui um topo duplo, tá? Não é um topo duplo muito grande, mas se a gente projetar aqui, a gente consegue ver. Isso aqui, o gráfico de 1 hora, ele dá uma projeção do que a gente pode ver aí nos próximos dias, tá? Ou horas, inclusive. É um gráfico de mais curto prazo. Se a gente projetar ele para baixo aqui, a gente vê que já bateu o alvo, né? Mas, de qualquer forma, ele reverte essa tendência que a gente estava tendo aí desde da madrugada dessa quinta-feira aí, que é o mercado iniciando o movimento de alta. Parece que ele agora está devolvendo, tá? Enfim, pessoal, a situação do Bitcoin não está nada bonito. Em termos de gráfico, está tudo apontando aí para a possibilidade de continuar mais baixo, pelo menos na minha visão. Eu sei que tem pessoas que acreditam na cunha, tem pessoas que acreditam na alta, mas enfim, o importante não é acreditar, é analisar a probabilidade para mim de romper uma resistência dessa, eu não consigo ver como alta, tá? Ainda mais depois de já ter subido muito com o maior nível de taxa de juros dos últimos tempos. E galera, a gente tem que lembrar o seguinte, Bitcoin subiu, mas ele não subiu porque aconteceu algo especial com o mercado de criptomoedas. Não, ele subiu acompanhando bolsas americanas que também subiram forte aí nesse primeiro semestre de 2023, tá? A gente vê aqui o SP500, por exemplo, galera, ele está em 4.200, tá? Que é um nível que também é uma região de resistência muito forte, uma região que já foi suporte, resistência em outros momentos. E assim, é algo surreal, pessoal. É algo surreal isso daqui, tá? O SP500 próximo de uma região de resistência, se ele começar a corrigir aqui, ele pode puxar ainda mais o Bitcoin. A gente viu o Bitcoin subindo, mas acompanhando os outros ativos, não foi nada de especial, tá? E como eu já mencionei várias vezes aqui no canal, o que vinha fazendo os mercados terem essa subida aqui, mesmo com os juros já em patamares muito altos aí, no primeiro semestre de 2023, era essa aposta maluca aqui, tá? A expectativa do mercado até pouco tempo atrás era que daqui a 14, 13 dias, na verdade, né, na reunião de junho, o Fed começasse a cortar juros, tá? Essa linha azul representa a projeção aí do mercado esperando que a partir de junho de 2023 os juros iam cair lá nos Estados Unidos, enquanto o Fed dizia que só a partir de janeiro de 2024. Então isso aqui já estava muito estranho, mas o mercado insistiu em apostar nisso. O mercado entende que se os juros caem, os títulos americanos, os títulos de renda fixa se tornam menos atraentes, então isso aumenta a busca por ativos de risco, como ações, criptomoedas, enfim. Isso faz com que o Bitcoin se valorize. Só que foi uma expectativa, foi uma aposta que na minha visão está mais uma aposta de cassino do que realmente uma projeção por parte do mercado. E galera, a gente teve vários eventos aí nessa semana e na semana passada que mudaram a expectativa do mercado. Se antes o mercado estava esperando que em junho ia cair os juros, agora a coisa já mudou, tá? A gente está aí, pelo menos aqui no Target Rate Probabilities da CME, está falando aqui 79,6% de probabilidade de os juros ficar entre 5 e 5,25, tá? Então, a probabilidade de os juros serem mantidos altos é quase que total, tá? Com isso, galera, essa projeção aqui do mercado, que fez o mercado subir no início do ano, já acabou, tá? Isso aqui tá fora de cogitação, isso aqui não existe mais e tá difícil para o mercado conseguir continuar sustentando uma alta dessa aqui, tá? Tainan, mas o SP500 subiu hoje quase 1%, em alguns momentos do dia chegou a subir mais de 1%. O que aconteceu? Simples, galera. Hoje a gente teve falas aí de um dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Eu até coloquei aqui na área de comunidades do canal e lá no Telegram também. E ele disse, é o Patrick Hacker, né? Ele falou que tá na hora de parar, tá? Ele falou, entre aspas, apertar o botão de parar. O que ele quis dizer com isso? Em relação às taxas de juros, do Fed parar um pouco para começar a ver, aguardar os efeitos dessas taxas de juros lá dos Estados Unidos na economia, nos mercados. Ele acha que talvez a gente não vai ter recessão esse ano, ele foi bem otimista, enfim. Isso animou os mercados, tá? Então a gente teve aqui, por exemplo, bolsas americanas SP500 subindo, a gente vê aqui o DXY caindo, tá? Porque o que o mercado entendeu? Se ele falou isso, quer dizer que os juros não vai subir, tá? Aí que essa probabilidade aqui, ontem estava 69 de os juros se manterem, agora foi para 79, estava 69, foi para 79, enfim. E aí,
o DXY, que é o índice da moeda dólar que vinha subindo forte nos últimos dias, ele hoje teve a maior queda aí desse mês, se eu não me engano, tá? Chegou a cair 0,64%. O DXY é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, tá? Então, a gente vê aqui que o DXY caiu por isso. Por que os investidores entendem, tá? Eles entendem o seguinte: se o Banco Central dos Estados Unidos não vai subir mais os juros, quer dizer que talvez daqui a um tempo os juros possam abaixar, e ele ainda fala que não vai ter recessão, essas coisas, que, enfim, ele foi bem otimista no discurso dele, e o mercado entendeu, olha, pelo menos tem alguém lá no Fed falando que os juros não vão subir, então pelo menos o pior não vai acontecer, que é o juros subir, dado que a gente teve vários dados macroeconômicos na semana passada aí, horríveis, né? A gente tem tido vários dados macroeconômicos que sugeriam até que o Fed iria subir os juros, tá? Enfim, nesse contexto, os investidores eles saem de dólar, né? E o DXY cai porque as pessoas começam a procurar ativos mais arriscados, como criptomoedas, ações, títulos de países emergentes. Então as pessoas vendem dólar para comprar esses outros ativos, elas ficam menos defensivas, e a gente vê o DXY cair, vê as bolsas americanas subindo. Só, galera, que o curioso para mim nesse caso é o seguinte, tá? As bolsas americanas subiram, legal. Só que o Bitcoin hoje, mesmo com esse otimismo aí acontecendo no mercado, ele não subiu. Ele não subiu. Bitcoin ainda assim, com tudo subindo hoje, DXY caindo, Bolsa Americana subindo, ele caiu 1,5%. Tá? Isso aqui para mim é um sinal de fraqueza, é um sinal de que está ficando apertado, que a situação está ficando perigosa para o Bitcoin. E galera, na semana passada, tá? Nessa semana, a gente começou a semana ali com feriado. Na terça-feira a gente teve confiança do consumidor, que veio bem acima do esperado, ou seja, isso é ruim, porque mostra a economia forte dá a entender que o Fed pode deixar os juros mais altos aí para combater a inflação, oferta de empregos Jolits, que mostra a rotatividade no mercado de trabalho. Gente, o dado veio bem acima do esperado, tá? Então, terça-feira, quarta-feira, dado acima do esperado. Aí hoje, galera, olhem isso aqui, tá? Isso aqui é algo impressionante. Variação de empregos privados ADP. A projeção era 170 mil, vieram 278 mil, galera. Isso aqui é muito ruim, muito ruim. O mercado de trabalho americano está muito forte. Isso bate na inflação de serviços, que é a inflação mais difícil de combater, tá? Pedidos iniciais de seguro-desemprego, a projeção era 235 mil, vieram 232 mil. O que isso quer dizer? Menos pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego, isso mostra que o mercado de trabalho americano está forte, tá? Depois das 11 horas da manhã veio o PMI e ISM industrial, e a expectativa do mercado era que viesse 47, veio 46,9, tá? Vamos dizer assim, caiu em relação ao último que foi 47,1, foi menor que os 47, mas isso aqui foi bem perto, tá? Não foi um valor, não foi um desvio tão grande, e isso aqui, na minha visão, não anula esses outros dados que a gente vem tendo toda semana sobre o mercado de trabalho. E amanhã, galera, a gente vai ter o resumo de todos esses dados que a gente viu na semana sobre o mercado de trabalho. A gente vai ter, mais importante, relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll relativo ao mês de março. São esperadas a criação de 180 novas mil vagas. Se vier um valor acima disso, pode assustar o mercado. Ganho médio por hora trabalhada, galera. Esse dado aqui é extremamente importante porque ele mostra a inflação da mão de obra. Se as pessoas estão ganhando mais, cobrando mais para trabalhar. E se isso acontecer, se a gente tiver um crescimento do ganho médio por hora trabalhada acima dos 0,4% que são projetados, a gente pode ter o mercado se assustando, tá? Porque isso aqui vai... Vamos dizer assim, o mercado já está precificando aí depois da fala desse dirigente do Fed que não vai ter aumento, mas dependendo de como que esse dado vier amanhã, pode ser que o mercado ele comece a cogitar de novo, ele comece a fazer uma reprecificação, tá? E isso aí poderia ser ruim para o S&P 500, para a Bolsa Americana e, consequentemente, para o Bitcoin, tá? E taxa de desemprego, galera. Esse dado aqui é extremamente importante. Lembrem-se, galera, que a inflação, como eu já comentei com vocês nos últimos dias, ela não está subindo, o núcleo da inflação ela não está subindo atualmente por conta de bens voláteis como combustíveis e outros, tá? Está subindo principalmente por mão de obra, reajuste de contratos, e a taxa de desemprego é uma das causas disso, tá? A taxa de desemprego nos Estados Unidos ela está muito baixa, galera. Nos livros de economia é ensinado que para os Estados Unidos uma taxa de desemprego abaixo de 5% é considerado pleno emprego, ou seja, quem está desempregado é quem está procurando um outro emprego melhor,
quem está escolhendo um trabalho muito específico, a pessoa tem um sonho de trabalhar com uma coisa muito específica, ela está querendo achar aquele trabalho dos sonhos dela, tá? Mas quem quer trabalhar nos Estados Unidos? O cara fala, olha, eu faço qualquer coisa agora, eu trabalho de servente de pedreiro, eu limpo o prato. Se a pessoa chegar lá e falar, cara, não vai faltar emprego para ela, porque tem, tá? Tem empregos mais simples, tem, e isso acaba gerando um certo problema, galera, porque inflaciona a mão de obra. Se tem pouca mão de obra disponível, os empregadores começam a pagar mais. Isso bate aqui na inflação, que fica alta, e isso força o Fed a manter os juros aí em patamares bem mais altos do que eram esperados, tá? Então a gente tem essa situação aí, e amanhã a gente vai ver com esses dados do mercado de trabalho se eles vão mostrar que se o mercado está apertado ou não. Se mostrarem que o mercado está apertado, meus amigos, pode ser que o mercado comece a especular e talvez uma alta no dia 14 de junho, tá? Lembrando que no dia 13 de junho a gente vai ter ali o CPI, que é o dado de inflação lá dos Estados Unidos, e vai ser só esse dado aí mais importante depois desse aqui, tá? Então, esse dado aqui é muito importante, ele vai definir aí, vai dar uma direção para o mercado de para onde que o Fed está indo, tá? E galera, pro Bitcoin é isso, tá? Tem que atualizar vocês aqui que nessa madrugada eu abri mais uma operação de trade aqui na criptomoeda Ethereum, tá? Não sei se vocês se lembram, eu já estava aí com duas operações, estava com uma da Ethereum lá do dia 17 de abril, depois eu fui lá e abri outra no Bitcoin nessa semana, essa já está com as duas da Ethereum que eu abri lá em abril e a do Bitcoin que eu abri essa semana estão com o stop no preço de entrada, já realizei um terço e agora ontem eu abri mais uma operação de trade na Ethereum, que por enquanto está aí próximo do preço de entrada, tá? Mas em breve, assim que bater meu alvo 1, eu devo cancelar as outras ordens de entradas, o 1960, e descer o stop para o preço de entrada, tá? Os detalhes dessa operação, pessoal, eles estão aí na área de comunidades aqui do canal, tá? Se eu voltar aqui lá na área de comunidades, ontem de madrugada eu postei quando bateu meu alvo 1 da operação do Bitcoin, quando eu estava travando ela, descendo stop preço de entrada, cancelando as ordens da segunda entrada. E aí eu postei que eu estava abrindo uma outra operação lá na Ethereum, porque como eu estou com as duas operações aqui travadas, ou seja, não tem como eu perder, então me resta aqui abrir uma outra, né? Eu estou seguro, tenho margem para isso agora, tá? Bem, pessoal, no mais é isso, vou mantendo vocês atualizados. Amanhã de manhã, assim que os dados saírem, eu vou falando para vocês a minha visão, a minha perspectiva, beleza? No mais, desejo uma ótima quinta, uma ótima sexta-feira e bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!